Fala, Geomensor, estou aqui mais uma vez para trazer mais uma novidade tecnológica para você. Tenho certeza que você já ouviu falar de multiconstelação, multifrequência, mas multicorreção, você já ouviu falar em algum momento? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje aqui para você que trabalha com topografia e agrimensura. Hoje estou aqui com os receptores da EMILID, estou com o RS2 Plus de base e o RS3 como equipamento que vai ser o nosso rover aqui no vídeo de hoje. E quando a gente fala de multicorreção, um tema que está em voga no Brasil hoje, muitos profissionais já estão se atentando para os tipos de correção RTK. Você já conhece o RTK com a correção através de rádio UHF, que é o RTK convencional. Mas hoje aqui no Brasil, os profissionais estão olhando muito já para o N-Trip, para a correção PPP-RTK e a correção através de rádio também. Onde usar cada correção, como obter maior proveito, tudo isso a gente vai debater aqui no vídeo de hoje e apresentar para que você possa olhar para os seus levantamentos e entender qual é a correção certa para aquele levantamento especial, para obter muito mais produtividade e rendimento a campo, além também, talvez, de uma grande economia no momento de aquisição do seu receptor RTK. Vamos lá? Hoje, quando nós falamos desse receptor da EMILID, a gente está falando de um receptor que é multifrequência, multiconstelação e multicorreção RTK também. Multicorreção por quê? Hoje, se você tiver, como estamos nessa configuração hoje, com uma base e com um rover, você tem duas opções básicas que já acompanham nas configurações do receptor. Você pode enviar a correção dessa base para o rover através de um rádio interno, que nesse caso é um rádio digital com uma tecnologia recente que envia o sinal com muito mais qualidade. Além disso, você pode enviar a correção através de um amplificador ou rádio externo, amplificador de sinal da base, que é esse rádio. E aqui eu queria mostrar para você o detalhe desse amplificador. A gente está acostumado com amplificadores ou rádios externos que são grandes, que requerem uma bateria externa. Isso gera para você um transtorno na hora de ir a campo, porque você precisa transportar muitas coisas, né? Quando a gente está falando desse amplificador da EMILID hoje, ele é um amplificador que em nossos testes já alcançaram 15 km de distância de linha base aqui no local onde eu estou. Então é um amplificador potente, que usa pouquíssima energia, porque usa a tecnologia de rádio digital e não mais o HF, isso consome muito menos. E mais do que isso, você não precisa levar uma bateria para campo. Então aqui nessa solução estamos falando de dois tipos de correção, rádio interno e o externo, com praticidade. Um módulo extremamente pequeno, integrado ao receptor, que usa a alimentação do próprio receptor mesmo através de conexão via cabo. E se você quiser usar uma alimentação externa, caso você se sinta mais confortável e mais seguro, você pode usar um power bank, por exemplo, e deixar ele integrado através de cabo tipo C. Mas eu posso garantir para você que energia esse aparelho tem de sobra. Hoje, nas características do RS2 Plus, a autonomia de base dele gira em torno de 16 horas como receptor base, e quando você integra esse módulo, essa autonomia ela vai reduzir, obviamente, mas você ainda vai ter uma autonomia de cerca de 8 a 10 horas de levantamento com um amplificador externo. Então é muito tempo para você poder trabalhar com segurança em seus levantamentos diários. Mas aí eu já falei da transmissão via rádio interno e via rádio externo. E aí você deve estar se perguntando, poxa Frank, você falou de multicorreção. Essas duas eu já conheço. Nos receptores convencionais eu já tenho a correção através de rádio interno e rádio externo, não é mesmo? Pois então, a EMILID é um receptor que vem embarcado de muita tecnologia e entrega para você versatilidade na escolha. E versatilidade vem através da tecnologia embarcada com o servidor Caster. Esse servidor Caster é um gestor de uma base N-Trip. N-Trip é um método de envio de correção que não utiliza módulos de rádio, mas sim a internet, ou GSM, como comumente falamos aqui no Brasil. E aí, como esse receptor recebe, você pode enviar sinal de Wi-Fi, como você envia do seu telefone para um amigo, por exemplo, que você disponibiliza o sinal de Wi-Fi para ele, aqui segue o mesmo propósito.
você vai basicamente disponibilizar a internet para esse equipamento, vai configurar no caster da Emilid, que esse receptor é um receptor base, assim como você faz os seus levantamentos convencionais. A partir daí, você vai setar o envio de correção através de N-Trip e pronto, você já tem uma base N-Trip em qualquer lugar do mundo que você estiver. O detalhe mais importante é que a gestão do servidor caster da Emilid é um serviço gratuito para usuários de Emilid. Ou seja, se você tem um receptor Emilid, você pode configurar a sua base para até 10 unidades rovers para você fazer seu levantamento. Hoje, vale ressaltar que existem muitos profissionais que já implantam bases nos seus escritórios ou em alguns pontos estratégicos, já fazem um ajuste daquela coordenada da base, para a partir daí, sempre quando for usar aquela base, já sair com a base corrigida e ajustada, e aí acabam ganhando um diferencial competitivo muito grande, visto que hoje, quando falamos de correção via N-Trip, nós acabamos eliminando aquelas barreiras naturais e artificiais que com o rádio normalmente temos, como edificações, morros, vegetação e todas as obstruções que você bem conhece em seus levantamentos topográficos, não é mesmo? Então hoje, a grande versatilidade de um receptor multicorreção faz com que você possa escolher em cada levantamento como você vai atuar. Hoje você pode parar aqui e decidir, quero transmitir nesse caso com alcance não tão longo com a minha base interna, então nesse caso eu não vou levar para campo o meu módulo para poder propagar o meu sinal de base, ou então nesse lugar aqui eu vou precisar desse módulo porque meu sinal de telefonia nesse lugar não é interessante, então eu preciso de uma propagação maior do meu sinal de base para ter um alcance maior em meus levantamentos, normalmente em áreas rurais, né, em serviço de georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo. Agora as áreas estão diminuindo, mas a gente sabe que existem áreas grandes, áreas onde não existe sinal de telefonia, e aqui eu vou levar esse meu módulo prático junto comigo, sem carregar muita coisa. Agora eu vou trabalhar em uma área urbana, mas eu não tenho ninguém para cuidar da minha base. Já aconteceu isso com você? Ou então eu não quero investir em alguém só para cuidar da minha base. Você pode instalar sua base em um local seguro e estratégico, ou até mesmo no seu escritório, configurar no caster da Emilid e sair somente com o seu receptor rover a campo. Agora, a gente vai partir para a prática para mostrar para você como, com o RS2 e o RS3, fica simples demais escolher a correção certa para o seu receptor e para o seu levantamento, e a partir daí ter nas suas mãos o primeiro receptor multicorreção que você precisa para resolver seus problemas de campo. Vem comigo! Então aqui agora eu estou com o meu RS3 em mãos, tá? Vou colocar a tela aqui no canto do vídeo para você ver o que está acontecendo aqui no meu smartphone. Lembrando que hoje, quando você trabalha com o RS3 ele tem um aplicativo de coleta que ele está disponível para você fazer o download tanto em iOS, para quem é usuário de iPhone, como para Android. Tá? Esse aplicativo é um aplicativo gratuito, ele já te entrega recursos de levantamento, de locação, e, enfim, e vários outros recursos que você pode estar usando aí nos seus levantamentos em campo. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a aplicação do aplicativo de coleta, os recursos que tem embarcados, o nosso time está à sua disposição. Conversa com a nossa equipe técnica, agenda uma demonstração, um bate-papo para que você possa conhecer mais. Aqui nesse momento, o que eu quero mostrar para vocês é justamente os modos de correção que vocês vão estar vendo aqui na tela ao lado. Mas primeiro, a gente vai entrar em status. Se você está vendo a minha tela aqui, você viu que eu apertei com o meu dedo em outra correção, ele parou o sinal, e agora eu cliquei novamente na correção através do rádio e ele já voltou. Esse barulho é o sinal que fixou o ponto. Então o tempo de resposta desse receptor é incrivelmente rápido mesmo. Vou aqui entrar em status para que vocês possam ver aqui, solução fixa, estou recebendo os sinais, tudo ok, certo? E agora vamos lá olhar para nossas bases. Quando a gente tem aqui correção input, são as correções de entrada. Ou seja, um receptor multicorreção, ele te oferece multipossibilidades de recepção de sinal de entrada, de correção de entrada. Quando eu clico aqui em correção input, vocês podem ver o seguinte. A gente tem o LoRa, que é o rádio interno do receptor. A gente tem aqui o HF rádio. E aí é um outro detalhe que eu vou apresentar para você no final desse vídeo, então fica até o final aqui com a gente que eu vou te mostrar um outro diferencial desse receptor aqui. E a gente tem N-Trip,
E N-Trip é o ponto que a gente vai falar. Quando a gente configura tanto o rádio interno como o rádio externo, a nossa opção de rádio para configurar aqui e localizar vai ser sempre o LoRa Radio, que na verdade é Long Range Radio, que é a abreviação do nome do rádio digital da Emilid, certo? Depois disso, queremos N-Trip. E aí quando eu entro em N-Trip, ó, eu não estou com ele configurado aqui, e aí já caiu meu sinal. Deixa eu voltar aqui para mostrar para você, vou botar em LoRa de novo. Ó, selecionou, está recebendo correção, fixou o sinal. Estou alternando as minhas correções em campo. Se eu tiver a minha base N-Trip do IBGE, como vocês podem ver aqui na minha tela, configurada e essa base estiver ativa em funcionamento, eu estou alternando em um levantamento diversos tipos de correção RTK. Então o que acontece? A gente vai ter bases diferentes? Sim, teremos bases diferentes. Esse é um assunto para um outro vídeo, para um novo tema com a nossa equipe, para que você entenda como flutuar. Mas eu quero que você entenda que isso já é a realidade no mercado mundial. Multicorreção é você encontrar a correção certa para cada momento. Aqui você tem a possibilidade de um lugar que tenha muita vegetação, muita obstrução, você possa alternar para ter solução fixa sempre, tá? Então vamos entrar aqui no N-Trip, nas configurações, vou apertar no lápis que tem aqui do lado de N-Trip BGE, que eu quero mostrar para você justamente isso. Percebam que eu tenho aqui base RS2 como minha primeira base N-Trip. O que significa isso? Eu acessei o serviço da Emilid, configurei uma base em específico e disse que aquele meu receptor base é uma base N-Trip. Entreguei internet para aquele receptor através de um chip GSM ou roteando o sinal do meu smartphone, tá? A partir disso, meu receptor já está conectado ao sinal GSM e já está enviando correção para o servidor da Emilid. Quando eu escolho essa opção número 1, base RS2, eu estou dizendo para esse receptor ir até o servidor configurado e buscar lá a correção RTK, e não mais através de rádio interno ou externo. E aqui sim a gente elimina as barreiras naturais e artificiais. Mas mais do que isso, vamos supor que em algum momento aquele receptor passou alguém e tirou o chip, tirou a internet, vamos criar um desafio hipotético aqui e ele não está enviando mais correção para o meu servidor. Eu posso rapidamente aqui conectar em uma base do IBGE, que é a segunda opção que eu tenho configurada aqui. E aí, mais do que isso, eu acabo tendo muito mais versatilidade. Por fim, a gente sabe que além de ter o seu receptor como uma base N-Trip, as bases públicas do IBGE, também existe uma terceira opção, que são bases privadas. Aqui nós temos o serviço da GeoPlus disponível no Brasil, que é uma rede de envio de correção RTK, um serviço de envio de correção RTK privado, que tem manutenção constante, que tem instalação constante de novas bases pelo Brasil. Hoje já existe no serviço GeoPlus a cobertura quase que total no Brasil para que você possa trabalhar com tecnologia N-Trip ou PPP-RTK através de um serviço privado e a partir daí trabalhar com apenas um rover também. Então, para a gente concluir o nosso raciocínio, eu acho que o mais importante para você hoje, a mensagem que eu quero transmitir para você hoje, é que você tem nas suas mãos, com um conjunto da Emilid, um receptor que te dá versatilidade. Se você vai usar uma base pública, uma base privada, se você vai usar a sua própria base, seja ela com rádio interno, externo ou transformando ela em uma base N-Trip, a escolha é sua. Aqui você tem versatilidade para escolher, como eu mostrei para você nesse vídeo, a qualquer momento e em qualquer situação, a alteração do envio de correção. A partir desses receptores, você tem de fato multicorreção nas suas mãos e infinitas possibilidades. Antes de eu me despedir de você, eu quero te trazer uma coisa que eu prometi no meio desse vídeo, que são 2 segredinhos. Na verdade, eu tinha falado de um, mas temos 2 segredos aqui ainda. Além de tudo isso que eu mostrei para você, de um receptor multicorreção, multibanda e multiconstelação, quando a gente fala do RS3, que é esse receptor aqui para ser utilizado como rover, ele tem algo que é bem relevante e que talvez faça sentido para você que já é usuário de RTK. Eu não sei se você reparou,
E aí eu vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui só a imagem da tela de configuração dos envios de correção. Dentro desses envios de correção tinha lá RTK UHF. Mas Frank, você me falou de envios de correção e falou lá no início do vídeo que é diferente o HF para o digital. Esse receptor trabalha com correção digital e aí o envio do sinal digital ele acaba tendo uma qualidade melhor nas informações que estão sendo disparadas e o HF é diferente, ambos são rádio, mas são diferentes. Pois então, o RS3 é o único receptor da EMILID capaz de ser conectado ao seu receptor RTK que você já tem. Se você tem um receptor RTK hoje que tem rádio HF e você quer colocar junto aí no seu conjunto mais um rover que tem um investimento mais baixo e uma eficiência tremenda, o RS3 te entrega essa possibilidade. E mais do que isso, o meu segundo segredo revelado aqui é que esse receptor já vem com um sensor inercial, o famoso IMU, sensor de inclinação embarcado, para que você possa fazer seus levantamentos sem precisar nivelar o bastão. Então esses são os dois segredos que eu queria te entregar antes do final desse vídeo. E agora eu me despeço aqui, espero que você tenha gostado desse material que nós criamos para você. Se você gostou, clica aqui no botão de curtir. Se você ficou com alguma dúvida sobre métodos de correção, sobre os receptores da EMILID, sobre as tecnologias embarcadas, deixa aqui nos comentários a sua dúvida para a gente. Talvez essa seja também a dúvida de outros profissionais. E o nosso papel aqui é poder trazer clareza para que você ganhe mais eficiência e mais resultados em campo para o crescimento da sua empresa. Até a próxima!